O volume 2 de Vida de Cristo começa com a recordação de que Jesus chamou para si aqueles que ninguém queria, como o odiado publicano Mateus, convidado para integrar o apostolado. Publicano é o cobrador de impostos para o invasor romano, um judeu que expolia os semelhantes em troca de achacá-los para levantar um dinheiro extra. Vemos ainda as tramas dos fariseus para matar Jesus. Fulton Sheen faz associações entre o rito pascal judaico e o que aconteceu com Jesus entre o Domingo de Ramos e a Sexta-feira da Paixão. Como conheço pouco das tradições judaicas daquele tempo, não tinha ligado os pontos. Percebo agora que não foi à toa que todos os fatos envolvendo Jesus tivessem tamanha coerência. É com o milagre da ressurreição de Lázaro que os fariseus têm a certeza final de que tinham de matar o Cristo. O medo era que a fama obtida por conta de feitos extraordinários como trazer de volta à vida um homem que há dias estava sepultado chamasse a atenção dos romanos, que os aniquilariam ante a ameaça que tanto poder demonstrava. Um poder que não era desse mundo, nem para esse mundo, mas que os ditos homens da fé eram incapazes de reconhecer. Enquanto lia, percebi o quanto eram mesquinhos e ignoraram séculos de profetas antecipando aspectos da vinda de Jesus que estavam se realizando diante deles para se apegar à mixórdia terrestre. Suponho que nem se soubessem que dali 4 séculos Roma seria nada além de escombros, teriam tomado uma decisão diferente. Com a leitura, dei-me conta de mais uma questão. A salvação que nasce no meio do povo escolhido de Deus, o judeu, não é aceita por ele nem naquela época e até os dias de hoje. Povos do mundo inteiro tornaram-se cristãos, menos o judeu. Mais uma evidência do quão coerente a sequência de fatos que circundam o nascimento do cristianismo está na vinda dos gregos a Jerusalém na Semana Santa. Não somente os judeus, mas também aos gentios Nosso Senhor revelou o propósito de sua vinda. Aos primeiros, era o cumprimento de profecias. Com os segundos, que não tinham 1000 anos de prenúncios narrando a chegada do Salvador, Jesus serviu-se de outra pedagogia. Quando os gregos viram sua entrada triunfal em Jerusalém, foram atraídos para ele, que purificou o templo e o tornou uma casa para todas as nações. Esse conceito de universalidade tem um apelo muito forte para a cultura grega. Usou ainda a parábola do grão de trigo, em que compara sua missão a uma semente que caiu em vários tipos de solo, para ensinar as diferentes reações das almas à graça e que, ao morrer, esse grão produz muito fruto, pois a morte é condição da vida nova. Faço um breve à parte. Estamos na quaresma de 2022, acompanhando com tristeza a invasão da Ucrânia pela Rússia. Uma invasão que mal disfarça uma reação de defesa. É, na verdade, o esforço de subjugação, de usurpação da liberdade. Qual não foi a minha surpresa ao deparar com o trecho a seguir em 9 de março? Uma vez que Nosso Senhor Divino veio para morrer, era natural que houvesse um memorial de sua morte. Foi exatamente o que fez na noite da última ceia. O Memorial Day, data americana em que se celebra a memória dos soldados mortos em combate, não foi instituído por soldados que previram a própria morte. Mas o Memorial do Senhor foi instituído não porque ele morreria como soldado e seria sepultado, mas porque voltaria a viver depois da ressurreição. O memorial seria o cumprimento da lei e dos profetas. Seria um memorial em que haveria um cordeiro sacrificado, não para comemorar a liberdade política, mas a liberdade espiritual. Acima de tudo, seria o memorial de uma nova aliança. Ou seja, enquanto um soldado luta por essa liberdade no mundo, Jesus traz a liberdade do mundo. No capítulo sobre a última ceia, Fulton Sheen explica com simplicidade cada pequeno ato desse grandioso episódio do cristianismo. O porquê do pão e do vinho, a memória do sacrifício, a unidade no amor. Segundo Sheen, todo amor almeja a unidade. É magnífico. Durante a leitura do capítulo em que pormenoriza a lavagem dos pés, fica cristalizada a impressão de que Jesus ensinava de todas as formas, falando, agindo, em silêncio, retirando-se dos lugares. Tudo era lição para a vida eterna. Muito mais que pregar, contar parábolas, ele agiu para nos ensinar. Em vários trechos do texto, Fulton Sheen recorda que Cristo nunca fazia nada para si, apenas para os outros.
O capítulo sobre Judas Iscariotes e a traição traz muitas informações esclarecedoras sobre a personalidade do traidor. Ele era o tesoureiro dos apóstolos por ter a qualidade de ser um bom administrador. Em contrapartida, era mesquinho e invejoso. A inveja, segundo explicou-me uma amiga psicanalista, é a cobiça por qualquer coisa do outro, podendo ser um bem material ou não, que o invejoso sabe que não tem a capacidade de ter, então ele quer destruir aquele que o detém. Segundo São Tomás de Aquino, em sua obra As Virtudes Morais, a inveja opõe-se à caridade, virtude que nos une a Deus. É o próprio do amor de amizade querer o bem do amigo como se fosse para si mesmo. Entristecer-se com a felicidade do outro é claramente algo oposto à caridade, pois por ela amamos o próximo. Por ser pecado mortal, condena à morte eterna. A inveja é um sentimento corruptor da alma. Foi por inveja e por cobiça que Judas Iscariotes traiu Jesus. Na última ceia, coisa que eu não sabia, Jesus ainda lhe deu a oportunidade de se arrepender de suas más intenções para salvar-se da condenação eterna. A cruz era inescapável, a condenação de Judas não. Nosso Senhor ainda lavou seus pés, mesmo sabendo o que sondava sua alma. Tudo para deixar-nos a lição de que temos de amar a quem nos odeia. Mais que isso, amar quem diz que é nosso amigo, no entanto, nos faz as piores coisas. Adiante, Fulton Sheen explica em detalhes os aspectos envolvidos no amor sacrificial de Cristo e o significado de sua despedida dos apóstolos na última ceia, que, acreditem, eles até ali não entendem. Jesus sabe e afirma que na hora certa eles compreenderão. Antecipa que o mundo os odiará, tal como o odiou, porque é do materialismo, das coisas mundanas, odiar o amor e empreender esforços imensos para acabar com ele. A agonia de Cristo no Monte das Oliveiras traz luz a algo que até então ignorava. O suor de sangue de Jesus é resultado do sofrimento de sentir sobre si o peso de todos os pecados do mundo, não só os já cometidos, como os por cometer. Ao ler o capítulo da traição, dei-me conta da covardia do gesto de Judas. Traiu o mestre usando um artifício, um sinal, que foi seu beijo nojento. Sei que ele era um perverso, mesquinho, invejoso, mas não passou batida a forma rasteira. Ele fez o mal querendo parecer inocente, de forma dissimulada e fingida. Vi alguns filmes sobre a vida de Cristo em que essa cena transmite uma imagem diferente da explicada por Fulton Sheen. Neles, Judas tem a hombridade, em meio a toda a sua falta de caráter e honra, de demonstrar diretamente que era sim um traidor convicto e não um inocente forçado pela violência romana a apunhalar quem o amou. No livro aprendi que foi orientação de Judas aos soldados que Jesus fosse amarrado com força. Que cruel! Jesus é preso e passa por um duplo julgamento, o político nas mãos de Herodes e Pilatos e o religioso por Anás e Caifás. Cumpre-se, portanto, mais uma profecia, a de Simeão, em que Nosso Senhor seria alvo de contradições. Mas numa questão concordavam: o Filho de Deus tinha que morrer. No templo, foi submetido à presença de Anás, o mesmo Anás cujos filhos eram vendilhões do templo expulsos por Jesus anos antes. Eu ignorava por completo esse fato. É revoltante saber como um homem imoral desses teve tamanha autoridade. O que conforma é saber que tudo precisava ter sido assim. A preocupação de Anás era ver fiéis deixando o templo com seu comércio e, por consequência, ameaçando reduzir seu poder e influência na região, para seguir aquele homem que falava abertamente e ainda fazia milagres. Simbolicamente, cada ato desse dia definidor tinha sua consistência com ritos religiosos da época. Amarrado como um cordeiro para o abate, atravessa o portão das ovelhas para chegar ao templo, acesso através do qual passavam os animais para serem sacrificados. Depois, conforme a lei, o cordeiro era apresentado ao sacerdote. Já haviam decidido matar Jesus num julgamento ilegal ocorrido durante a noite. O julgamento falso, à luz do dia, tinha o mero fim de dar aparência de legalidade ao mal e pensar das declarações de Jesus qualquer coisa para justificar uma decisão já tomada.
Nesse ponto aqui, recordei um trecho do Arquipélago Gulag de Solzhenitsyn. Abre aspas. O investigador Mironenko dizia, nos campos de Dizhda, ao condenado Babich, quase orgulhoso da racionalidade da construção. O inquérito e o julgamento são só uma formalidade jurídica. Eles não podem mais mudar a sua sorte. Se for preciso fuzilar você, mesmo sendo absolutamente inocente, você será de qualquer maneira fuzilado. Se for preciso absolver, mesmo sendo culpado do que for, vão absolver. Temos uma pessoa, criamos um processo. Era o que muitos deles faziam de brincadeira. Era o provérbio deles. Para nós, era o martírio. Para eles, um bom trabalho. Fecha aspas. Retomando o comentário ao livro de Fulton Sheen, o depoimento das falsas testemunhas foi outro truque sujo arranjado por Caifás, quando perverteram as declarações de Jesus sobre o templo. Ele disse: destruí vós o templo. Eram os judeus que o matariam, que ele reergueria em 3 dias o próprio corpo. Cristo não afirmou que ele mesmo destruiria o templo. Ao responder que ele era o Filho de Deus, foi condenado por blasfêmia. A seguir, Nosso Senhor é entregue aos romanos para que executassem a sentença. Enquanto isso, Pedro e João acompanhavam à distância a diligência que levava a Nosso Senhor. Chegando à casa de Anás, Pedro é reconhecido e ele nega o Senhor. Fiquei com a impressão de que ele o fez por medo. Chegou a invocar a Deus como testemunha para sustentar a mentira. Quando o galo canta, lembra do que o Senhor disse sobre o episódio. Vê Cristo sendo levado após a flagelação, cuspido e ferido, dirigindo-lhe um olhar piedoso. É consumido pelo remorso e chora. Será que naquele momento pensou que se tivesse feito diferente teria honrado ao Senhor? É da natureza do remorso, para além do arrependimento, culpar as consequências das más escolhas. Jesus é entregue aos romanos, já que a região era uma terra conquistada e as autoridades religiosas não tinham mais poder de vida e morte sobre condenados, ainda que tal condenação constasse na lei mosaica. Foi entregue a Pilatos com a mesma acusação de blasfêmia que podia ser rejeitada por este tribunal civil, que por fim opta por esse caminho. Veja você, meu ouvinte, que interessante. O governador Pilatos era odiado pelos judeus, no entanto, isso não foi obstáculo para o intento. Pilatos foi o 6º procurador romano na Judéia desde a conquista, mantendo o posto por cerca de 10 anos. Sua conduta arbitrária e cruel desencadeou vários levantes judeus, reprimidos com violência. Em Jerusalém, o odiavam porque ordenou a exposição de quadros do imperador Tibério no templo, ameaçando matar quem protestasse. Mesmo assim, os judeus reclamaram com o imperador, com uma petição que lhe foi entregue por Herodes. Com isso, as pinturas foram removidas. Havia uma outra questão pairando sobre a autoridade de Pilatos e seu mandato. Confiscou fundos do tesouro para construir um aqueduto, onde os judeus foram assassinados em protestos durante a execução da obra. Chegando à casa de Pilatos, foram recebidos na porta pelo governador. Na tradição judaica, um gentio é alguém impuro e um judeu, se quiser celebrar a Páscoa, não podia entrar em sua casa. Sabedores que a acusação de blasfêmia seria ignorada por Pilatos, mentiram dizendo que o traziam para ser julgado por sedição, isto é, incentivar o povo a não pagar impostos e a revoltar-se. Mas afirmavam que o homem se dizia rei, querendo provocar em Pilatos uma sensação de ameaça ao seu poder, ao qual ele fatalmente teria de reagir. Pilatos era um homem prático, não viu crime ali. Mas Anás e Caifás não se deram por satisfeito, enfatizando que Jesus instigava a revolta e perturbava a paz desde a Galiléia até Jerusalém. Ao ouvir que havia acusações de crimes cometidos em outra cidade, que tinha outro governante, transfere o julgamento de jurisdição. A Galiléia tinha um rei, chamava-se Herodes, seu inimigo desde o episódio da petição dos judeus a Tibério. Herodes Antipas é bem retratado nos filmes que vi sobre a paixão de Cristo. Homem frívolo, vaidoso e entregue à concupiscência. Quando Jesus é colocado diante dele, exige que o Cristo faça um milagre para entretê-lo. Como bem se sabe, Nosso Senhor muito ensinou agindo e dando o seu exemplo, contando parábolas e dando conselhos. Um deles foi que não atirássemos pérolas aos porcos. O que ele disse aos seguidores no Sermão da Montanha, fez quando estava diante de Herodes. Não lhe dirigiu a palavra.
Herodes, ferido em seu orgulho, mandou devolvê-lo a Pilatos. Antes, ordenou que vestissem no Senhor uma toga cândida, que era na época usada por todos os postulantes a cargos públicos em Roma. É desse costume que deriva a palavra candidato. Para Herodes, era um símbolo de desprezo. No próximo capítulo, voltamos a Judas Iscariotes, que foi outro a assistir de longe o julgamento de Jesus. Quando o viu condenado, caiu em si, entendeu o que fez e correu aos príncipes dos sacerdotes para devolver o dinheiro da traição, afirmando que tinha pecado, entregando o sangue de um justo. O arcebispo Shin explica com simplicidade como a sugestão demoníaca agiu em Judas. Antes de um pecado ser cometido, o diabo trata-o como algo menor, irrelevante. Depois de cometido, torna-se um acusador, levando o culpado ao desespero e incitando-o a cometer crimes piores. Em Judas, vemos que o diabo deu esse tempo para lamentar o mal que fez e sua tentativa de aliviar sua consciência, levando-o a devolver o dinheiro. Depois, lançou o homem ao desespero, um desespero de morte, sobretudo porque arrependeu-se do seu ato, mas não pediu a Deus que o perdoasse. Jesus é trazido de volta a Pilatos. O romano sabe que ele é inocente e o sinédrio o entregou por inveja. Esperto, recorda de um costume pascal de libertar um prisioneiro. Manda chamar Barrabás. Há meses preso por insurreição, mesma acusação oferecida contra Jesus. Ele acreditava que o povo ali presente não condenaria Nosso Senhor, então pergunta à multidão qual deles deveria soltar. No entanto, alguns demagogos no meio deles começaram a persuadir a Assembleia a libertar o real criminoso, que durante as revoltas contra a ocupação romana havia cometido um assassinato. Fulton Sheen explica que, mediante a ação de propagandistas, o povo se tornou massa. Avalia que, quando uma democracia perde o senso moral, pode afastar-se dela, inclusive pelo voto. Pilatos ainda tentou aplicar uma pena menor, mas a multidão, uma maioria estúpida e enfurecida, pede a crucifixão. Meu ouvinte, sempre que deparo com relatos históricos ou ficcionais envolvendo punição por suplício, agravado pela injustiça, tento sondar o que havia no íntimo dessas pessoas. Porque ali ninguém pensou, dentro da sua experiência direta ou indireta com aquele homem inocente diante de si, o que ele havia feito de mal. Anos mais tarde, Gustave Le Bon e Ortega y Gasset formaram hipóteses para a massa, esse bloco de pessoas que anula a si e torna-se uma aglomeração amorfa teleguiada. Voltando a Jesus, encontro conforto para a angústia diante de tamanha crueldade, injustiça e perversidade, ao lembrar que foi preciso ser assim. Pilatos tenta mais uma vez livrar Jesus, manda açoitá-lo, dizendo que depois o soltará. Mas a turba está inflamada e não se contenta com menos que o espetáculo da crucificação. Pilatos busca outra saída, vai falar com Jesus, quer entender por que querem assassinar um homem inocente. Até Cláudia, sua esposa, tenta intervir a favor do Cristo. O povo enlouquecido ameaça Pilatos, diz que o denunciará a César por traição. O povo judeu se rebaixou num nível inacreditável. Apelou à lei do odiado invasor. Os sumos sacerdotes disseram que não tinham outro rei a não ser César. Por fim, Pilatos o entrega para ser crucificado. Repassando ponto por ponto as etapas da prisão, julgamento e condenação de Jesus, somos colocados diante de uma sequência escandalosa de absurdos. Acompanhe comigo. Uma pessoa sem antecedentes criminais em 24 horas é detida, submetida a um primeiro julgamento fajuto sem provas materiais para sustentar as acusações, no qual as testemunhas cometeram perjúrio e é condenada sem direito à defesa. Depois, é julgada em outra instância, em tribunais onde o poder executivo se confunde com o judiciário. No primeiro tribunal, é culpado segundo a justiça religiosa. No segundo, a Assembleia, sem qualquer avaliação prévia, é transformada em um gigantesco júri popular que delibera em público. A sentença é proferida com base na decisão democrática e não na justiça. Fiquei pensando no que Platão diria diante de um circo macabro desses. Se Barrabás, que era um assassino, estava há meses preso, como foi possível cometerem tantas absurdidades com Jesus?
Pegando o exemplo da modernidade, Ted Bundy, um psicopata cruel, assassino confesso de 30 pessoas, esperou 8 anos entre a sua prisão e condenação definitiva à execução por eletrocução. Ok, reconheço que 2000 anos de civilização ocidental no meio do mandato divino são excludentes. Este foi só um pequeno à parte para dar um outro aspecto do sofrimento enorme de Jesus. Adiante, Fulton Sheen capricha no significado das 7 palavras ditas da cruz e nas 7 ditas a ele, enquanto agonizava no madeiro, como aquela grosseria vinda do ladrão da esquerda que disse: "Se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva-nos a nós." Fulton Sheen explica que este é o típico homem egoísta que não examina a consciência em busca do mal que fez e pergunta por que Deus faz algo com ele. Mede a salvação oferecida por Deus com a régua da liberação dos julgamentos, pelos atos. Para Sheen, o ladrão à esquerda foi o primeiro comunista. Aponta que muito antes de Karl Marx, o ladrão já estava afirmando que a religião era o ópio do povo e que se não servia para aliviar o sofrimento, de nada servia. Na cabeça desse ladrão só existe a salvação física, não a da alma. À parte, fiz uma pesquisa a respeito dos sofrimentos físicos de Cristo desde a condenação até a morte na cruz. Encontrei uma pesquisa do Dr. Pierre Barbet, médico e cirurgião, chefe do Hospital Saint-Joseph em Paris, que descreveu em detalhes o suplício de Nosso Senhor. Caso te interesse, deixarei abaixo um link com muitas informações a respeito. Na página 218, encontramos um trecho muito pedagógico de como as pessoas naquela época e até os dias de hoje assimilam o que escutam e veem conforme suas expectativas e fogem da descrição objetiva dos fatos. Em resumo, Jesus não disse que vinha salvar Israel, nem o povo judeu exclusivamente, muito menos que era um profeta. Também não afirmou que sua luta era contra os poderes e senhores do mundo. Tudo isso eram desejos e esperanças de Cleófas e tantos outros como ele. Por isso que ninguém entendia nada a respeito da ressurreição, da qual ele falou tantas vezes, e da redenção das almas. Eram incapazes de associar o sofrimento, o sacrifício, o suplício da cruz por uma eternidade junto de Deus. Profecias e mais profecias anunciando sua vinda e como ela se daria, sua crucificação salvadora e tudo mais desde o Gênesis, e ninguém entendia. Fulton Sheen trouxe tantas vezes essa incompreensão enquanto tratou dos 3 anos de vida pública de Jesus, que despertou em mim uma curiosidade com relação à forma como o povo judaico da época entendia a vida no mundo e o que vinha depois. Se você tiver conhecimento a esse respeito, deixe nos comentários, por favor. Daqui até o fim do livro, encontramos as conhecidas passagens sobre a ressurreição, a tumba vazia, o reencontro com Maria, discípulos, apóstolos e a preparação desses 11 para a missão de levar o Evangelho aos confins do mundo. Aprendemos sobre o significado da ascensão de Cristo ao céu, que além de ser sua volta para o eterno, o coloca à direita de Deus na posição de representante da humanidade diante do Pai, enquanto à esquerda, o Espírito Santo representa o Cristo no coração dos fiéis. 10 dias após sua partida, os apóstolos estavam à espera do Pentecostes e o início da formação do novo corpo de Cristo, isto é, a Igreja. Para pertencerem a ela, as pessoas teriam que nascer dentro dela sendo batizadas, manteriam sua unidade na partilha da vida de Cristo, que cresceria de forma simples, agregando um a um, e que receberia vida nova e formaria um só corpo, conduzido e alimentado por um único pastor, que se manifestaria diante deles através do Espírito da Verdade, e que animaria o corpo místico de Cristo, um prolongamento do seu ser. Alertou que o mundo odiaria o corpo de Cristo. Fulton Sheen conclui o volume 2 de Vida de Cristo com uma sublime explicação sobre a fé, a fundação da Igreja e a presença de Cristo entre nós até os dias de hoje. Abre aspas. Muitos pensam que teriam crido nele se tivessem vivido em seus dias, mas, na verdade, não teria havido nenhuma vantagem. Aqueles que não o veem como divino vivendo em seu corpo místico hoje, também não o teriam visto como divino vivendo em seu corpo físico. Se há escândalos em algumas células do corpo místico, também haveria escândalos em seu corpo físico. Ambos apresentaram uma aparência humana que, em momentos de fraqueza ou de crucifixão, exigem força moral para ver a divindade. Nos dias da Galileia,
era necessária a fé apoiada por motivos de credibilidade para acreditar no reino que ele veio estabelecer, ou seja, seu corpo místico mediante o qual ele santificaria os homens por seu espírito depois da crucifixão. Nesses dias, é necessária uma fé apoiada pelos mesmos motivos de credibilidade para acreditar na cabeça, ou o Cristo invisível, governando, ensinando e santificando mediante sua cabeça visível e seu corpo, a Igreja. Em todo caso, é necessária uma elevação. Para redimir os homens, Nosso Senhor disse a Nicodemos que ele tinha de ser levantado no madeiro. Para santificar os homens no espírito, ele tinha de ser levantado aos céus na ascensão. Cristo, portanto, ainda caminha sobre a terra. A Igreja é a pós-história do Evangelho. Ele ainda é rejeitado na hospedaria. Novos Herodes com nomes soviéticos e chineses o perseguem. Outros satanases aparecem para tentá-lo com a popularidade. Domingos de Ramos de triunfo chegam a ele, prelúdios da Sexta-feira da Paixão. Novas acusações são levantadas contra ele, que é atacado por falsos irmãos. Muitos discípulos consideram seu ensinamento duro demais. No entanto, uma vez que nunca há morte sem ressurreição, seu corpo místico terá de decorrer da história, milhares de mortes e milhares de ressurreições. Fecha aspas. Terminamos o comentário sobre a maior história de amor de todos os tempos. Esperamos que você e sua família tenham uma Páscoa abençoada. Até o próximo vídeo.